Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida. Hoje, para o mundo cristão, houve uma perda de um pastor e teólogo, um dos maiores pregadores da atualidade, Timothy Keller, ou como também é conhecido, Tim Keller, faleceu aos 72 anos. E nos chama a atenção algumas declarações que ele deu no final da sua vida aqui na Terra. Nós iremos abordar um pouco da história e você que não conhece vai estar conhecendo quem é Tim Keller e também vai tirar lições para a sua vida. Você está pronto para enfrentar, para encarar a eternidade? Vamos ficar por dentro desse assunto e fazer reflexões. Já deixa o seu like no vídeo, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Acompanhe comigo. Hoje, no dia 19 de maio de 2023, em vários portais na internet, é anunciada a morte de Tim Keller. No portal guiame.com.br, o anúncio é feito da seguinte forma: morre Tim Keller, um dos maiores pregadores da atualidade. O pastor e teólogo morreu aos 72 anos, após batalha contra câncer de pâncreas. O anúncio da morte foi feito pela família nas redes sociais. Timothy J. Keller morreu nesta manhã em casa. Meu pai esperou até que ele estivesse sozinho com minha mãe. Ela o beijou na testa e ele deu seu último suspiro, afirmou. Nos confortamos em algumas de suas últimas palavras. Não há desvantagem em minha partida, nem um pouco. Timothy deixou a esposa Kate Keller e 3 filhos, e um legado que continuará impactando as próximas gerações. O apologista cristão foi diagnosticado com câncer de pâncreas grau 4 em 2020 e desde lá passava por tratamentos. Em março deste ano, Tim revelou que novos tumores haviam se desenvolvido. Entre idas e vindas do hospital, em uma piora no seu estado de saúde na semana passada, Keller pediu para voltar para casa e receber cuidados paliativos. Segundo o filho Michael Keller, ele estava agradecido pelas orações que recebeu durante sua luta contra o câncer e estava em paz com Deus. Em oração, há 2 noites, ele disse: sou grato por todas as pessoas que oraram por mim ao longo dos anos. Sou grato pela minha família, que me ama. Sou grato pelo tempo que Deus me deu, mas estou pronto para ver Jesus. Me mande para casa, afirmou. Desde que iniciou sua luta contra o câncer, Timothy continuou escrevendo e ensinando. Seu último livro lançado foi Forgive, onde o autor tratou sobre o perdão como uma parte essencial da vida cristã. De acordo com o Colin Hansen, editor-chefe de The Gospel Coalition, Keller ainda desejava escrever sobre muitos assuntos. O pastor presbiteriano foi um escritor e teólogo prolífico e um apologista da pós-modernidade. Tim produziu obras sobre assuntos atuais, incluindo raça, relações sociais, injustiça sistêmica e sexualidade. Sua contribuição teológica para a igreja é imensurável e seus livros se tornaram best-seller, como A Fé na Era do Ceticismo e O Filho Pródigo, que venderam mais de 2 milhões de cópias e foram traduzidos para 25 idiomas. Outras obras que se tornaram clássicas da literatura cristã foram Ego Transformado, O Significado do Casamento e Deuses Falsos. Timothy Keller nasceu e cresceu na Pensilvânia. Ele se formou na Bucknell University e cursou o seminário Gordon Conwell Theological e Westminster Theological. Ele atuou em diversas áreas do ministério. Foi pastor da Igreja Presbiteriana West Hopewell, professor associado de Teologia Prática do Seminário Teológico de Westminster e diretor dos Ministérios de Misericórdia da Igreja Presbiteriana na América. Em 1989, junto com a esposa, Keller fundou a Redeemer Presbyterian Church
em Manhattan. Durante 28 anos, ele ministrou a uma congregação diversificada de jovens profissionais que cresceu para uma frequência semanal de mais de 5.000 pessoas. Além disso, Tim fundou o Redeemer City, um ministério de plantação de igrejas em cidades globais. Tim Keller estava pronto para se encontrar com o Senhor. E você? Estaria pronto hoje, se caso fosse o seu dia de adentrar os portões da eternidade e prestar contas ao justo juiz? Como diz a palavra nos evangelhos, louco, se nessa noite te pedissem a tua alma, para quem ela estaria preparada? É preciso meditar e refrear a nossa vida aonde ela está nos conduzindo a caminhos de condenação. Só temos uma chance e depois da morte vem o juízo. Tim Keller nos deixa de uma forma a ter uma inspiração, até mesmo pela maturidade que ele apresentou, de forma a enfrentar a morte. Muitos cristãos, eles entendem que Deus, ele cura, ele liberta, ele salva, é verdade. Mas Deus também pode não curar uma enfermidade. Deus, ele pode fazer o que ele quer. Nós não determinamos o que Deus faz ou não faz. O que nós podemos fazer é suplicar para que ele nos livre. Como o próprio Senhor Jesus, no jardim do Getsemane, ele naquela angústia, suando gotas de suor, de sangue, ele então disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. E o que aconteceu com Jesus? Foi o livramento da morte? Não, foi a crucificação. Então, enquanto pudermos clamar, clamemos: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, livra-me disso ou daquilo outro, mas é preciso estarmos prontos, por outro lado, para encararmos a vontade de Deus e saber que ela sempre será a melhor. Deus sempre sabe o que faz. Os familiares relatavam que gostariam que o Tim ficasse mais tempo nesse mundo, mas ele já estava entendendo dessa forma que era a hora dele partir. Ele queria ir para os braços do Pai. E nós, como estamos prontos ou nos prontificando para encarar a eternidade? A vida, ela continuará numa eternidade, ou no céu ou no inferno. O próprio apóstolo Paulo, ele se viu nessa indagação determinada vez, em Filipenses 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Então ele relata essa luta que existia dentro do seu interior, que ele já estava passando por tantas aflições nesse mundo, que por um lado ele preferia ir partir para a glória, mas também, de outra forma, ele entendia que ele, continuando vivo, poderia continuar dando frutos para o reino de Deus. Então no verso 23 ele diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Talvez Tim Keller lutou esses 2 anos, ainda escrevendo coisas, deixando frutos para o reino de Deus e a obra de Deus, lutando para que se mantivesse vivo por amor das almas que o cercavam e as pessoas que o escutavam, que liam também seus livros. Ele lutou, mas agora ele foi recolhido para a glória eterna. Recentemente eu tive também uma experiência no meu ministério de uma senhora da igreja aqui onde eu pastorei, em que ela foi diagnosticada com câncer.
ela, por conta própria, ela rejeitou o tratamento de quimioterapia e ela preferiu se retirar para sua casa em repouso e aguardar a vontade de Deus. Que se fosse curada, fosse para a glória de Deus, ou que se fosse partir, que ela queria encontrar-se com o Senhor. E ali na visita que eu fiz na casa dessa senhora, eu vivi uma das experiências mais emocionantes do meu ministério. Ela, mesmo debilitada, com o câncer comendo ela por dentro, ela olhou para mim no fundo dos meus olhos e disse: pastor, eu estou pronta. Mas irmã, vamos orar. Pastor, eu estou pronta. Eu não tenho medo algum, não tenho mágoa de ninguém. Eu estou com meu coração firme no meu Senhor. E se preciso for, eu estou pronta. Aquela maturidade, aquela convicção, aquela certeza de fé e salvação que ela me transmitiu, me causou temor. Assim como esse pastor, ele estava assim com a fé amadurecida para poder enfrentar a morte, sem temê-la. Essa senhora que eu visitei também nos seus últimos momentos de vida, me transmitiu isso pela sua declaração firme. Eu chorei igual criança. Eu tive que me retirar depois para não ficar chorando na frente dela, mas ela não chorou. Pastor, ela afirmava de novo: eu estou pronta. Estou falando para as minhas amigas. Ela até disse assim: você vai ter que achar outra amiga, porque eu vou embora e eu vou para os braços do meu Senhor. Que coisa! E então ali eu vi o trabalho de um pastor sendo concluído. Ela havia se convertido, deixou a idolatria, se converteu para o Evangelho, passou a viver em novidade de vida, teve um testemunho de uma mulher de fé, evangelizou sua família, ganhou filhos para Cristo, cumpriu a sua jornada terrena e agora estava finalizando com a fé guardada e pronta para se encontrar com o Senhor. Que nós também possamos lutar para ter uma fé madura, sem deixar sombras de dúvidas, sem deixar coisas soltas no ar, que no dia que nós tivermos que enfrentar a morte, venha nos causar medo, desespero. Que você possa hoje, através dessa mensagem, desse vídeo, e da morte desse pastor, e das mensagens que ele ainda falou no final, pensar em relação à sua salvação. Esteja pronto, corrija o que for preciso. Não sabemos nem o dia nem a hora da nossa partida, mas é certo que um dia ela acontecerá, e que quando esse dia acontecer, você possa estar pronto para ir para os braços do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe. Deixa o like no vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus te abençoe e até o próximo.